programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe conosco. Michel Temer muda a política de gestão do Fórum Nacional de Educação e causa indignação entre seus participantes. Nas ruas, trabalhadores e trabalhadoras levantam a voz contra esse governo golpista e ilegítimo. Não a reforma da Previdência, não a reforma trabalhista. Cientista político afirma que esse governo não tem legitimidade para governar. Vamos a Brasília com as notícias da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Atualidade. Continuamos a nossa conversa com o sociólogo e cientista político Rudá Rissi. Segundo ele, o Brasil é um país que ainda tem uma cultura política conservadora. Só para que fique claro aqui para quem está nos assistindo, que todos os estudos que nós temos na América Latina revelam que o Brasil é o país em que, para se ter sucesso em eleição, é preciso fazer alianças heterogêneas. O brasileiro não foca vamos dizer assim, numa certa coerência ideológica. Quanto mais heterogêneo for o grupo político, então alianças estapafúrdias, maior é o sucesso que se tem. Isso mostra a cultura política no Brasil. Há pesquisas que revelam sobre a cultura política, sobre os valores políticos do brasileiro médio, né, da maioria dos brasileiros, que revela que os brasileiros, na sua maioria, não gostam de que se ataque a ordem social. Não gostam muito de atos muito agressivos, de ataques políticos, de ideologias definindo diferença. Eles são muito favoráveis à ordem estabelecida, pelo menos do ponto de vista do discurso. Na prática, nós sabemos que as famílias não são assim tão calmas, né? Mas, por exemplo, a grande maioria contra o aborto tem 2 a 3 casos em média de aborto na família. Então há uma diferença no discurso e a prática real, mas o valor é esse. Então, o que é necessário? É a gente começar a discutir política e a república nas escolas. Nós temos que ter um programa no final do ensino fundamental e do ensino médio em que os alunos estudem os seus bairros, o entorno da escola, que discutam, por exemplo, um tema por ano, saúde, e que visitem, dependendo da idade, façam entrevistas, leiam documentos, que façam pesquisa, observação, tire foto do lixo na rua, que tem a ver com saúde, não é? As condições sanitárias, ou seja, nós precisamos trazer esse elemento da realidade e da desigualdade social para dentro das escolas. É isso que forma uma nação de pessoas solidárias. Em Minas, nós tivemos o Caraça, que embora tivesse uma concepção conservadora pedagógica, eles tinham um projeto de cidadania, de construção de uma nação, e eles diziam: aqui nós vamos formar lideranças para o desenvolvimento, e formaram. E eles não foram estudantes que egressos foram importantes para o planejamento, para a definição de metas e para o desenvolvimento de Minas. Foi para o país. Não é? É isso que está precisando de novo. Nós pensarmos um projeto de educação para a cidadania, para formar lideranças para o país. Né? Uma rede nacional que tenha uma pluralidade talvez metodológica, que não seja do Estado, mas que seja pública, utilizando esses recursos online, mas também presenciais. Uma grande rede, por exemplo, para formar lideranças de bairro, para formar conselheiros, e que tenha uma auditoria externa, inclusive, para não se partidarizar. Né? Ou seja, a educação de novo no centro, né? No centro dessa transformação. Sempre será. A base da cidadania, da democracia em qualquer país é a educação. A educação não é para formar para o mercado, a educação é para formar humanos. A Hannah Arendt tem uma frase maravilhosa que ela dizia assim: ninguém nasce humano, as pessoas se tornam humanos, e se tornam humanos pela educação. Quando a gente fala uma pessoa educada, a gente não está falando que ela leu todos os livros da biblioteca pública. Nós estamos falando que ela respeita o outro, que mesmo sendo divergente, ela não elimina o outro. É assim que se forma uma cidadania, que forma uma nação democrática. É pela educação que a gente se torna humano. Quem luta, educa.
Entidades que compõem o Fórum Nacional de Educação afirmam que a Portaria 577 de abril de 2017 foi editada de forma unilateral pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. Essa portaria revoga as portarias anteriores e dispõe sobre a composição do fórum, mas na prática ela dissolve a entidade. Que risco correm as entidades e também o coletivo do fórum com essas alterações que o governo está propondo fazer? Os riscos são grandes, né, para toda a educação brasileira, para toda a população. Na verdade, o governo está evitando a participação social. Nós tivemos na CONAI 2010 e CONAI 2014 uma formulação de políticas educacionais que muito daquilo que nós conquistamos está na lei do Plano Nacional de Educação, que é o planejamento da educação para os próximos 10 anos, até 2024. Fruto dessa efetiva participação. A última CONAI 2014 foram mais de 4 milhões de pessoas debatendo, discutindo políticas educacionais. Então, esse golpe do governo, com o decreto alterando o cronograma da CONAI 2018 e com a portaria desmontando a estrutura do Fórum Nacional da Educação, na verdade ele quer um fórum onde a maioria seja do governo para impor as políticas, as ações governamentais em detrimento das posições das entidades que compõem, né, e fazem a educação básica e superior nesse país. Então, é um prejuízo enorme para toda a população brasileira. Quem está nesse fórum? São 50 entidades nacionais, né, que envolvem 6 secretarias do Ministério da Educação, INEP e ACAPES, e mais todas as outras entidades da sociedade civil. Representação de estudantes, de pais, de trabalhadores em educação, do setor público e privado, empresários da área da educação, Central de Trabalhadores, então um conjunto de entidades que compõem 39 entidades titulares e 11 suplentes. A portaria 577 que ele coloca, ele reduz essa participação e torna o governo maioria dentro do fórum, ou seja, deixa de ouvir a sociedade, né, que faz a política, que faz a ação educacional em nosso país. José Celestino, que é secretário de Cultura da CUT Nacional, participou representando as centrais sindicais. O que mais vocês discutiram? Bom, nós discutimos qual é a estratégia que nós vamos adotar a partir de uma portaria que altera, desconfigura todo o Fórum Nacional de Educação, construído de forma democrática, e também uma portaria que altera toda a agenda para a realização da Conferência Nacional de Educação em 2018. O propósito dessa alteração da composição e da desconfiguração do fórum é de que, a partir de agora, é o Ministério, através do seu ministro, que define quem serão os representantes da sociedade civil no fórum. Por exemplo, no caso das centrais sindicais, nós nos reunimos e, por uma decisão democrática, a CUT seria a entidade que seria efetiva na representação no fórum e a UGT o seu suplente. Mas, agora, cada central sindical indicará um postulante e o ministro é que definirá quem será quem representará as centrais sindicais no cargo efetivo do fórum. Isso, para nós, desconfigura o próprio papel do fórum, que, no nosso entendimento, é um fórum de Estado e tem a responsabilidade de fazer uma interlocução da sociedade civil com o governo e, nesse caso, o fórum passa a ser um fórum de governo. E, nesse sentido, a Central Única dos Trabalhadores se nega a participar dessa configuração. E, sem dúvida nenhuma, várias ações articuladas com as outras entidades da comunidade educacional brasileira, estaremos estabelecendo ações para revogar tanto a portaria quanto o decreto e retomar o papel que o Fórum tinha de caráter democrático, de construção de uma educação de qualidade para a sociedade brasileira. Entidades estudantis que integram o Fórum Nacional da Educação não aceitam determinação do governo Temer de mudar a sua política de composição. Moara Correia é vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes. Qual é a preocupação de vocês?
Nossa principal preocupação é porque o Fórum se tornou um espaço que a gente entende um espaço democrático para um diálogo da sociedade civil, dos trabalhadores, dos alunos, dos pais, mas também com os donos das universidades, com os donos das escolas privadas e com o governo. E era um espaço que tinha democracia nesse diálogo, onde o governo tinha o seu papel, mas cada um desses setores também tinha. Esse governo, que não só deu um golpe de Estado e segue dando um golpe atrás do outro, agora quer acabar com esse espaço democrático, quer criar um fórum onde somente o governo tenha peso político, quer criar um fórum onde a gente, que é da sociedade civil, fique como enfeite apenas para validar quais forem as decisões do governo. Então, a nossa principal preocupação, na verdade, o que está em curso é a destruição do fórum como a gente entende. O fórum como um espaço de diálogo, um espaço de democracia, um espaço de negociação da educação, ele está se desfazendo para se tornar apenas um espaço onde o governo dita as regras e quem estiver lá que aceite as regras da forma que estão. Apesar da gente não ser surpresa que esse Ministério da Educação é construído por um governo golpista e ilegítimo, sem voto da população brasileira, não é surpresa para nós que esse Ministério da Educação tenha construído essa medida impopular e de barrar a participação popular na construção da educação brasileira. Mas para nós é muito preocupante isso e é muito sério para os estudantes secundaristas, para os estudantes do Brasil como um todo e para toda a classe trabalhadora, porque é justamente o projeto neoliberal se consolidando de rompimento, de barrar a participação popular na construção de todas as políticas públicas do nosso país e principalmente essa política tão fundamental e importante para a sociedade brasileira, que é a educação construída a partir dos moldes da gestão democrática, da participação da população, da participação social. Então a UBS, enquanto entidade que representa mais de 54 milhões de estudantes secundaristas brasileiros da educação básica do nosso país, se sente extremamente prejudicada nesse processo, porque essas outras entidades da sociedade civil são entidades irmãs do movimento educacional brasileiro e que constrói a perspectiva educacional pública, gratuita, de qualidade social e laica do nosso país que nós tantos lutamos. E nós, enquanto representantes de uma juventude, de estudantes secundaristas, que ocuparam mais de 1.000 escolas no nosso país, fazendo a luta contra os desmontes na educação brasileira, fazendo a luta contra esses retrocessos, contra essa série de reformas desestruturantes da educação brasileira, como a reforma do ensino médio, a PEC 55, que hoje já se tornou a emenda 95, é muito importante que a gente seja incisivo no Fórum Nacional de Educação para defender essas conquistas da população brasileira, como o Plano Nacional de Educação, que foi defendido e conquistado pela mobilização dos estudantes e do movimento educacional brasileiro. Então é muito preocupante para a gente, enquanto representante dessa juventude aguerrida, de luta, que construiu muitas ocupações no nosso país, que esses mecanismos de participação e controle social da educação estejam sendo desmontados e desestruturados no nosso país. Então é muito preocupante um governo sem voto que constrói um projeto de privatização educacional, um projeto de beneficiar o setor privado da educação brasileira e não a educação pública e de qualidade que a gente tanto defende, construa essa perspectiva para a educação. Momento CUT Minas. João Pedro Stedley, do MST, afirma que durante o Congresso Extraordinário da CUT Minas, que o povo nas ruas vai derrubar a reforma da Previdência. Durante o Congresso Extraordinário da CUT Minas, em Belo Horizonte, o líder do MST, João Pedro Stedley, fez análise de conjuntura, com foco na economia. O Brasil vive uma grave crise econômica, que apareceu os primeiros sinais em 2008, o governo Lula, na época, segurou no tranco, com medidas positivas, para evitar que a indústria sofresse. Depois, essa crise veio com mais força em 2011, e 2013, então, ela tomou conta da economia. A rigor, a indústria nacional não cresce desde 2010. E a economia não cresce desde 2013. E quando eclodiu essa crise econômica, que desarruma a produção,
Primeiro, nós temos que entender, ela é parte de uma crise do modo de produção capitalista, que domina todo mundo. E por isso, o centro da crise é na Europa e nos Estados Unidos. Como o Brasil é uma economia dependente do capital financeiro e das empresas transnacionais, inclusive aqui em Minas, na mineração, que vocês sabem, o capitalismo mundial, quando entra em crise, ele transfere o custo da crise para os países periféricos. Ou seja, ele vem para a periferia para aumentar a exploração e para ele se salvar. Essa crise, segundo ele, faz parte do modo capitalista de produção e ela desarruma, inclusive, as alianças de classe. A crise desarruma os pactos e alianças das classes. Então, notem, no governo Lula e depois nos primeiros 2 anos da Dilma, havia um pacto, uma aliança de classes, que gerou um governo de conciliação de classes, onde todos ganhavam. Ganhavam os banqueiros, a indústria, a classe trabalhadora, a pequena burguesia, os camponeses e os mais pobres. Mas isso só era possível que todos ganhassem um pouco, embora os bancos ganhassem mais. E só era possível que todos estivéssemos de acordo com o governo porque a economia estava crescendo, porque a indústria estava crescendo. Portanto, quando veio a crise econômica, ela rompe com os acordos. Nas eleições de 2014, a burguesia, de acordo com o líder do MST, elegeu o Congresso mais conservador e o mais corrupto da nossa história. Tudo isso para fazer valer os seus próprios interesses. Nas eleições de 2014, tomaram a decisão política, a burguesia, de controlar o Congresso e controlar o governo federal. E gastaram para isso, das suas empresas, 6 bilhões de reais naquela campanha. Não há paralelo nem nas eleições dos Estados Unidos, nem nas eleições da França. Nenhum país do mundo a burguesia tem que gastar tanto dinheiro para enganar o povo. E o resultado daquela eleição de 14, eles conseguiram hegemonia absoluta no Congresso, que elegeu o Congresso mais conservador da história do Brasil, é pior do que o Congresso de Dom Pedro II, mais corrupto, não? E tentaram derrubar Dilma pelo voto. Não conseguiram, pelas urnas, que seria o ideal para eles, derrubar o governo. Terminada a eleição, eles, como disse aquela advogada que entrou com o processo de impeachment, a Janaína Pascoal, nós imediatamente montamos 2 grupos de conspiração. Um no Morumbi, em São Paulo, e outro no Lago Sul, em Brasília. E passamos a nos organizar para conspirar, para derrubar o governo. E finalmente conseguiram derrubar, dia 17 de abril de 2016. Dado o golpe, o que a burguesia fez? O golpe é para a burguesia retomar o controle do seu lucro, da sua riqueza. E para isso, então, desde abril até agora, eles estão implementando um plano de salvação da burguesia que se baseia, vou ser muito rápido, que vocês sabem, em alguns pontos. Primeiro, aumentar a exploração da classe trabalhadora. A burguesia não consegue aumentar a taxa de lucro das suas empresas se não aumentar a exploração. E isso eles estão fazendo com o desemprego, é uma maneira de baixar a taxa, a folha de pagamento. Isso eles estão fazendo com a terceirização e com todas essas medidas que eles estão aumentando a exploração sobre o trabalho. Segunda parte do plano, se apropriar do dinheiro público que está lá no governo federal. O companheiro Márcio Porchman fez um cálculo. Só em 2016 a burguesia se apropriou de recursos públicos
280 bilhões de reais, que antes iam para a educação, para a saúde, para a reforma agrária, para o PA, etc. Então, o golpe, já de cara, representou para eles 280 bilhões, que é dinheiro público que estava lá, e que antes, no governo Lula e Dilma, tinha uma distribuição entre a população. Terceiro objetivo deles, se apropriar dos recursos naturais. Porque os recursos naturais não são fruto do trabalho humano. E eles, quando se transformam em mercadoria de propriedade privada, como essa água, eles dão uma taxa de lucro fantástica. Essa água não tem valor nenhum. O que tem aqui de trabalho humano é fazer o copinho, que vale 0,1 centavo. Mas ele vai vender o copinho a R$1. Então, essa diferença dá um lucro extraordinário para a burguesia. No petróleo, a taxa de lucro é 250%. Para vocês terem uma ideia, a taxa média de lucro das empresas é 13%. Então, quem se apropriar do pré-sal vai ter 250% de lucro. E por isso que foi a primeira coisa que eles foram, depois do golpe, se apropriar do pré-sal e entregar para as grandes empresas norte-americanas. Quinto ponto do programa deles é privatizar as últimas empresas estatais e os serviços públicos, como o da saúde. Agora estão falando até em privatizar o correio. E o último ponto do plano econômico deles era realinhar a nossa economia aos interesses dos Estados Unidos. Mas aí eles tiveram um problema, que Deus existe. O contato principal que os tucanos e os golpistas tinham com a burguesia americana era através da Hillary Clinton. Por isso que o dia 18 de abril, o Aloysio correu nos Estados Unidos avisar que tinha dado tudo certo e se encontrou com a Hillary Clinton num hotel de Nova York. Porém, como Deus existe, o Trump ganhou as eleições e os tucanos ficaram chupando o palito, porque o picolé alguém já tinha comido. E com isso, rompeu a possibilidade dos golpistas receberem capital e apoio dos Estados Unidos, como eles tinham conseguido em 64 com os militares e como eles tinham conseguido em 94 com o Fernando Henrique. Mas, por mais que conseguisse uma hegemonia, o plano da burguesia, de acordo com Stedley, falhou. Como tudo acontece na vida, que aprendemos na filosofia, na dialética, tudo tem contradição. E por mais que a burguesia conseguiu uma hegemonia momentânea, não significa que o plano deles é eterno. E logo, logo, apareceu no governo os seus problemas e suas contradições, que eu queria chamar a atenção nossa, porque é sobre eles que nós temos que atuar para poder derrotá-los. Primeira contradição: eles não têm unidade política no comando do golpe, como tiveram em 64, como tiveram em 94. Agora eles estão divididos em 3 blocos: o poder econômico, das empresas, do seu Meirelles, do presidente do Banco Central. Segundo, o que nós chamamos a frente parlamentar. É um comando de lumpens, que a própria burguesia tem raiva deles, porque sabe que o Padilha, o Jucá, o próprio Temer, são lumpens. Eles não são burgueses. Eles são homens ricos porque o tempo inteiro se apropriaram de recursos públicos. E o terceiro núcleo, que é o mais perigoso, é o núcleo ideológico do golpe, que é formado pela Globo, pelo Janot e pelo Moro. E que fazem uma luta ideológica contra nós, contra a esquerda, contra o PT, porque eles têm consciência que na crise do capitalismo é preciso barrar as ideias de esquerda. E é isso que eles estão fazendo. Calendário de lutas. Veja o que está previsto no calendário de lutas do Sindiúti.
Nos dias 30 de junho e 1º de julho, o Sindiúte-MG promove o Encontro dos Auxiliares e das Auxiliares de Serviços da Educação Básica, ASBs. Belo Horizonte vai sediar pela 3ª vez o Congresso da UNE, maior fórum da entidade que acontece a cada 2 anos para definir sua nova diretoria, presidência e os rumos do movimento estudantil. O Congresso está em sua 55ª edição e acontece entre os dias 14 e 18 de junho. Fala galera, meu nome é Luana Ramalho, sou presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais e estou aqui para convidar todos vocês a participar do maior congresso da União Nacional dos Estudantes, que acontece em Belo Horizonte dos dias 14 a 18 de junho. Vai ser um momento de grande mobilização dos estudantes, onde no dia 15 realizaremos uma grande cultural chamando e clamando pelas diretas já. Venha participar deste que é o maior evento estudantil da América Latina e juntos com a gente defender a democracia e a soberania do povo brasileiro. Os estudantes, assim como toda a sua história, vão permanecer nas ruas de todo o Brasil, clamando pelo Fora Temer e, mais do que isso, dizendo que é preciso ter uma eleição geral no nosso país para que nós decidimos um projeto que, de fato, represente o povo brasileiro. Entidades e centrais sindicais convocam classe trabalhadora para greve geral. Contra as reformas de Michel Temer, milhares de pessoas prometem ganhar as ruas novamente. Momento CNTE. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Se o objetivo era ocupar Brasília, o protesto conseguiu. O mar de gente se espalhou pelo centro do poder. Não tinha outro jeito. Nós viemos do meu estado, do Mato Grosso do Sul, com 40 ônibus aqui fazendo a luta. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação também reforçou o coro da indignação. Quem produz a riqueza não é Rede Globo nem os parasitas, mas sim o povo brasileiro. E eu estou me sentindo emocionado, que é a primeira vez que eu participo de um movimento histórico como esse. Em 64 ainda não era nascido, quando a ditadura deu golpe. Agora, nesse golpe, não vai vingar, porque o povo brasileiro é inteligente e é capaz de expulsar todos esses mercenários e vermes que estão no poder. De norte a sul, de leste a oeste do país, professores e funcionários de escolas trouxeram o grito de uma nação. Não adianta ter uma eleição indireta, onde vamos ter uma pessoa eleita por um Congresso que, em sua maioria, é de corruptos. A marcha começou no Estádio Nacional Mané Garrincha. Quando chegou à esplanada dos ministérios, já eram mais de 100 mil pessoas. O clima ficou tenso próximo ao Congresso. A Força Nacional montou uma barreira para conter o avanço dos manifestantes. Foram usadas bombas de efeito moral e de gás de pimenta, além de balas de borracha, para dispersar a multidão que agora se concentra no gramado da esplanada dos ministérios. Muitas pessoas ficaram feridas no tumulto. A todo momento, manifestantes eram carregados no meio da confusão. Este homem tomou um tiro de bala de borracha nas costas. Estava andando normal e recebi a bala aqui na cabeça. Eu protesto pacificamente. Obrigada por estar conosco. Te aguardamos no próximo sábado. Fique agora com o nosso quadro de humor. Situação terrível. Reformas da Previdência, trabalhista. Vamos às ruas. Fora Temer. Diretas já.